Sejam bem-vindos ao Portugal Analisa. Estaremos aqui para começarmos a falar de futebol brasileiro. Já iremos explicar isso, mas hoje, primeiro vídeo, ainda com muitos erros, ainda não com o cenário completo. Meu nome é o Cruz, sou torcedor do Sporting Clube de Portugal e há praticamente uma década que acompanho e analiso futebol brasileiro. Foi uma paixão que me foi surgindo, mas já falamos um pouquinho disso à frente. Por agora, roda a vinheta porque vamos falar de Mundial de Clubes e do primeiro enfrentamento de sul-americano versus europeu. Palmeiras, 0 e Porto 0. Porque é que o amasso palmeirense não foi uma surpresa? Ora então, vamos começar por aqui a falar então do Palmeiras. Ora então, vamos começar a pegar então nos dados estatísticos da partida entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Futebol Clube do Porto. O Palmeiras, como se vê quase em todos os quesitos estatísticos da partida disputada no Mundial de Clubes, foi praticamente superior em todos. E é isso uma das ressalvas que eu quero deixar por aqui. O Palmeiras fez mais remates, teve mais remates enquadrados, teve uma eficácia de passe ligeiramente superior, conseguiu terminar a partida com mais bola que a formação do Porto e teve mais ações defensivas no meio-campo adversário. Ou seja, o que significa isto? Que o Palmeiras conseguiu disputar mais duelos e também recuperar mais vezes a bola no setor ofensivo, ou seja, ainda no Porto, ainda em organização defensiva. Isso remete porque o Palmeiras pressionou muito bem e conseguiu anular o Porto durante grande parte do jogo. Mas a minha premissa deste vídeo é dizer que não, o Palmeiras ontem não foi heroico, não, o Palmeiras ontem não foi, não se superiorizou e não fez um jogo heroico. O Palmeiras simplesmente é superior ao Futebol Clube do Porto, ponto final, parágrafo. Para mim, e creio que para quem estava antenado com as realidades de Palmeiras e Porto, o Palmeiras é um conjunto tecnicamente e coletivamente superior ao Porto. O Palmeiras não conseguiu consolidar esse volume e essa maior qualidade e superioridade num resultado favorável, porque não conseguiu a vitória, mas faltou apenas o gol ao Palmeiras para poder fazer isso. Mas é a partir daí que nós vamos começar a trabalhar. Estevão, man of the match. O jovem prodígio da formação alviverde, então foi o homem do jogo da partida de ontem, isto de resultados da votação sobre a qual eu discordo totalmente, mas deixem a vossa opinião também sobre isso nos comentários. Acho que Estevão errou em algumas tomadas de decisão, alguns tempos de bola, alguns detalhes na forma como podia libertar aquele último passe que não conseguiu, longe de ter sido uma unidade nula, até porque foi um dos jogadores que mais finalizou, um dos jogadores que mais tentou, que mais travou, um dos jogadores que também mais travou duelos, e conseguiu também chegar mais vezes à bola dentro da área, inclusive da formação do Porto, e que teve a oportunidade também para poder decidir de uma forma melhor, mas a verdade é que não o fez e o placar manteve-se em 0-0. Mas eu queria falar sobre outra coisa. Começando aqui, Richard Rios tem um primeiro tempo apagado, mas depois vemos uma melhor versão de Richard Rios também no segundo tempo. Mas eu queria salientar Joaquim Píqueras e Agustín Riay. Os dois hispânicos, digamos assim, o uruguaio e o argentino do Palmeiras, Joaquim Píqueras e Agustín Riay, foram dos jogadores que mais tocaram na bola, porque foram muitas vezes o Palmeiras conseguiu construir com muita qualidade a partir de trás, e conseguiu porque o Porto não conseguia pressionar de uma forma mais eficaz e fazia com que tanto Giai quanto o Píqueras aparecessem com bola a construir com alguma liberdade, inclusive durante grandes períodos do tempo. O Palmeiras talvez faltou algum capricho na forma como geriu a bola em algumas partes do jogo, porque podia ter tido ainda mais bola. Voltando a repetir, o Palmeiras foi superior ao Porto e podia ter sido ainda mais superior. E a nossa premissa aqui no Portugal Analisa é mesmo essa. O Palmeiras é superior ao Porto. O Palmeiras não foi heroico. Não estou a dizer que o Palmeiras não fez um bom jogo. Apenas estou a dizer que
talvez este Palmeiras não tenha sido assim tão bom, porque o Palmeiras é realmente melhor que a formação do Porto. E por isso é que isto aconteceu. O Palmeiras ontem não fez uma partida heroica no sentido de ser um sul-americano contra uma equipa do maior investimento, um tubarão europeu. Não era esse o nível de enfrentamento ontem. Falamos do Palmeiras e Flamengo, vou colocar aqui na mesma prateleira do futebol sul-americano, ou seja, no topo da cadeia alimentar, e falamos para um clube que neste momento está num futebol português, que é um futebol de segunda, fim da segunda, ou mesmo terceira prateleira do futebol europeu no momento, e que neste momento também é a terceira prateleira no futebol português. A primeira prateleira, ou a segunda prateleira, do futebol português, porque a primeira prateleira com Sporting e Benfica, o Porto termina a 10, 12 pontos, inclusive do líder Sporting e também da formação do Benfica, uma distância muito grande, mas futebolisticamente, durante a temporada, essa distância foi muito grande. O Porto é eliminado na quarta eliminatória da Copa de Portugal. O Porto, é verdade, vence de uma forma heroica, aí sim, o Sporting na Supercopa de Portugal no início da temporada, ainda em agosto de 2024, quando começou a temporada do Futebol Clube do Porto, mas a verdade foi a cair a pique. É um clube em reconstrução, um clube, enfim, com início de ciclo, depois de um fim de ciclo que terminou de forma muito conturbada, um clube também com algumas dificuldades do ponto de vista organizacional e financeiro, um clube também com muitas fragilidades no elenco, um novo técnico, mas isto não é para tirar de mérito do Palmeiras, é apenas dar um contexto, porque o Palmeiras foi superior e o zero e o empate não reflete minimamente, não reflete nem o que foi o jogo, nem a diferença de qualidade das equipas. Ok? Até porque muitas vezes se fala que taticamente e que a nível de marcação os times europeus estão muito acima dos sul-americanos, e se calhar às vezes isso é verdade. Peço desculpa. E às vezes se calhar isso é verdade, mas não é verdade que entre Palmeiras e Porto existe esta diferença. O Palmeiras é também nesse quesito superior ao Porto. Tecnicamente, taticamente, coletivamente, a nível de construção e qualidade do seu elenco, a nível de equipa técnica, porque não dizê-lo, porque se calhar muitos usaram a questão Abel Ferreira, nunca venceu nada em Portugal, com o Braga, que fez uma das melhores campanhas da história do Braga, inclusive, fez boas prestações europeias, mas com o Braga há uma dificuldade, porque se o Porto está numa segunda prateleira, o Braga está numa prateleira ligeiramente abaixo, então é muito difícil conquistar um título. Mas a verdade é que Martin Anselmi também não tem provas dadas, e por isso a comissão técnica do Palmeiras é muito mais comprovada, com muito mais vencedora, isso aí é inegável e factual, mas também muito mais testada neste tipo de ambientes, de grandes enfrentamentos, a nível do quesito competitividade, porque podemos se calhar dizer que durante algum tempo os três grandes do futebol português tinham um nível acima do Brasileirão. Hoje em dia essa diferença não existe. Hoje em dia essa diferença não existe. O futebol brasileiro é extremamente competitivo, sempre o foi, mas se calhar há uns anos era nivelado mais por baixo, e a verdade é que o sarrafo aumentou. E hoje o Brasileirão é um campeonato muito mais competitivo que o português, na média sempre o foi, mas atualmente essa distância vem crescendo, muito por conta dos fortes investimentos do Brasil, uma maior estrutura, uma maior qualidade de atletas, também a presença de técnicos estrangeiros que acabaram por trazer novos conceitos e novas ideias ao futebol brasileiro, que tem vindo a beber dessa fonte, e o futebol brasileiro parte uns furos acima do futebol português, porque se calhar se consolidarmos o futebol brasileiro como uma segunda prateleira do futebol europeu, ou seja, fazendo aqui uma transição continental que vai ser sempre muito má de o fazermos, e uma realidade muito difícil, a verdade é que, como disse há pouco, o futebol português estará no fim da cadeia alimentar dessa segunda prateleira, ou então mesmo no começo dessa terceira prateleira de futebol europeu, ou seja, o Brasileirão competitivamente é mais acima. Não é verdade que 10 ou 12 times disputam o título, como muitas vezes quer fazer crer, porque convenhamos que se olharmos para o 10º colocado, 11º, 12º do Brasileirão, ele não disputou o título, mas a verdade é que é muito competitivo. E a forma como nós vemos como competitivo é, por exemplo, pegando aqui num exemplo muito rápido,
do Internacional de Porto Alegre. Era visto como um dos 4 times favoritos ao título do Brasileirão e ainda nem chegámos a um terço e praticamente está arredado da disputa. Esse é o nível de enfrentamento. Competitivamente são equipes que são testadas semana a semana. Deslocações continentais dentro de um país continental, o grau de dificuldade da gestão de calendário, tudo isto associado torna um sarrafo muito maior do que o do futebol português. E se colocarmos no quesito qualidade técnica, aí sim podemos, se calhar, às vezes, com os times grandes portugueses, podemos, se calhar, equiparar. Mas não podemos comparar contextos nem realidades, porque uma realidade é muito superior em grau de dificuldade, em grau de exigência e de competitividade relativamente à outra. Isto não quer dizer que ganhar o campeonato português seja fácil, porque parte-se de uma premissa que... E gosta de se fazer muito um exercício. Se o Porto estivesse no Brasileirão, não existia Brasileirão. Não existe essa transição. Até porque se o Porto estivesse no Brasileirão, o Porto também teria outro tipo de receitas. A mesma coisa que se o Palmeiras ou o Flamengo se transferissem para Portugal, não podiam manter o número de torcedores, porque Portugal é um país com 10 milhões de habitantes. Então estes exercícios são muito difíceis de se fazer e também nem digo injustos, digo mesmo um pouco ridículos de serem feitos, porque não dá para conseguir medir essas coisas. Não dá para colocar o Porto num contexto de fazer deslocações de quarta a domingo, porque o Porto nunca o fez. Deslocações de 6 horas, em climas diferentes, com adversários diferentes, e também não dá para percebermos o que é que seria deste Palmeiras com uma quarta e domingo a fazer 300 quilómetros, que é o que fazem os times portugueses, assim, nas deslocações médias, digamos assim, 200, 300 quilómetros. Por isso, que são deslocações curtas, e que acabam por ser muito curtas. Talvez a maior deslocação no futebol português seja de uns 500, 550 quilómetros, não mais do que isso, são deslocações muito curtas. Mas também uma outra realidade a nível de contexto, uma outra realidade a nível de mesmo social e etc. E a nível tático, também uma realidade muito diferente, e por isso fazer esses exercícios é sempre muito injusto e muito ingrato para quem os faz. Mas perdemos-nos aqui um bocadinho do foco, mas dizer que esta massa não surpreende. E esta massa não surpreende por tudo isso que falámos. É um amasso muito normal, gostaria de classificá-lo dessa forma, e agora vamos fazer aqui um exercício. Eu vou abrir aqui mais uma nova janela aqui no nosso goal point, rapidamente, para fazermos um mano a mano rápido. Um exercício muito básico e muito rápido. O Everton e Cláudio Ramos. A verdade é que Cláudio Ramos foi importantíssimo no jogo, e já iremos à leitura do jogo também, mas a verdade é que o Everton está num nível superior, então 1-0 Palmeiras neste departamento. Se colocarmos aqui a zaga e vamos colocar aqui Marcano contra Murilo está num nível mais alto, Marcano também em final de carreira, se calhar o pico de Marcano foi maior que o pico de Murilo, e mesmo assim gera dúvidas, mas a verdade é que Murilo está acima de Ivan Marcano. Zé Pedro contra Gustavo Gomes, não existe uma briga. Falamos de um dos melhores centrais de zagueiros sul-americanos, Gustavo Gomes, consolidadíssimo na seleção paraguaia, consolidadíssimo no Palmeiras, um vencedor, um líder, contra um zagueiro que só aparece no Porto derivado a um péssimo momento defensivo, também que aos 26, 27 anos é que chega à primeira divisão portuguesa a jogar, então é um contexto muito diferente. Gustavo Gomes aqui abre o placar, dilata ainda mais o placar para 3-0. Aqui entre Giai e Martim Fernandes, dois jovens, dois laterais ou alas pela direita, que jogaram como zagueiros, mas aqui eu coloco o Martim à frente, porque hoje acho que o Martim está melhor do que Agostinho Riai, mas não é uma diferença muito grande, mas o Martim está à frente porque está mais consolidado, também está no clube que o formou, num contexto mais favorável. Agostinho Riai saiu do São Lourenço para ir jogar no Palmeiras, e uma adaptação também muito difícil também à forma de jogar e também ao país, e está a demorar a engrenar
A verdade tem vindo a melhorar em muitos departamentos, mas ainda não está no nível que se crê que o jogador pode estar, e acredito que o teto e o pico de GI está muito, muito longe e ele tem potencial para muito mais, mas hoje Martim reduz então para 3-1 essa diferença. As alas são diferentes, mas vamos tentar fazer aqui um exercício comparativo. Piqueras e Francisco Moura. Francisco Moura fez uma excelente temporada no futebol português, uma das boas unidades do Porto, mas Joaquim Piqueras num patamar totalmente diferente e por isso também aqui com alguma tranquilidade o jogador uruguaio vence, ou seja, 4-1 até aqui. Entre Filipe Anderson e João Mário, uma luta mais difícil de se fazer, mas eu vou dar a vitória a João Mário. Não que tenha sido uma temporada brilhante do jogador do Porto, também muito longe de ser de Filipe Anderson até aqui, esta dia no geral no Palmeiras, mas acho que naquela função específica o João Mário consegue na média ser superior a Filipe Anderson, por isso aqui 4-2. Vamos então ao meio campo, onde se decidem e se ganham jogos. Aníbal Moreno e Richard Rios contra Gabri Veiga e Alan Varela. Acho que aqui o Porto vence num ponto, com a bola no pé. Tecnicamente, Alan Varela e Gabri Veiga são dois jogadores de um patamar muito alto, mas vamos fazer um exercício para podermos, porque vamos colocar aqui o meio campo não só junto, também em separado. Eu vou colocar Richard Rios e Aníbal Moreno acima de Gabri Veiga e Alan Varela. Eu acho que com bola, Gabri Veiga e Alan Varela são de maior qualidade do que os dois do Palmeiras, mas sem bola, Aníbal Moreno é um monstro. Richard Rios tem que crescer ainda em alguns capítulos sem a bola, mas também é um jogador que tem muita, muita qualidade e um potencial impressionante, e é por isso também se fala de transferências de elevado valor também do jogador colombiano. Eu aqui vou dar a vitória a Richard Rios e a Aníbal Moreno, porque futebol é momento, e o momento de Aníbal Moreno e de Richard Rios, apesar do momento de Rios não ser o de maior fulgor, Gabri Veiga fez a estreia pelo Porto, esteve na Arábia, esteve inclusive com problemas para sair do Al-Ahly da Arábia, muito tempo sem jogar e sem ser determinante, e Alan Varela também não teve a sua melhor temporada e ainda um pouco arredado deste esquema de Martin Anselmi. Peço desculpa, mas vamos continuar por aqui. Agora vamos, até porque fazendo aqui, recapitulando, o Everton venceu, Gomes venceu, Murilo venceu, Piqueras venceu, e agora os dois meio-campos do Palmeiras também venceram, por isso neste momento temos 6-2 neste nosso mano a mano. Agora vamos a Maurício e Fábio Vieira. Fábio Vieira teve uma temporada de altos e baixos, é um jogador tecnicamente muitíssimo interessante, mas vive um momento de menor fulgor físico, e por isso eu coloco por um pelo a vantagem de Maurício no momento, tá? É por um pelo. Acho que o Fábio Vieira até hoje mostrou muito mais que Maurício, por isso inclusive a transferência para o Arsenal, mas acho que no momento Maurício está ligeiramente acima de Fábio Vieira. Acho que Fábio Vieira é mais jogador, mas precisa também crescer noutros pontos, mas para já Maurício a vencer 7-2. Estevão contra Mora, eu vou dar um empate técnico, ok? Estevão contra Mora, vou dar um empate técnico. Fazemos aqui um 8-3. Um 8-3, dando um ponto a cada um dos lados. Isto simplesmente porque dois jogadores muito, muito bons, dois prodígios do futebol, um do futebol brasileiro, outro do futebol português. Mora é claramente o melhor jogador do Porto. Claramente o melhor jogador do Porto. Com apenas 18 anos, dar essa ressalva. E é um jogador absurdo. Acho que Mora, nas decisões, é superior a Estevão, na altura de finalizar, na altura de decidir o passe, está num capítulo acima de Estevão, mas aqui também vou dar um outro ponto ao jogador brasileiro. Porque Estevão também, além de ter uma maior minutagem, é um jogador mais pronto que Mora. E quando eu digo um jogador mais pronto, não só ao modelo, mas também à competição. É um jogador que tem um nível de competição superior a Rodrigo Mora. E por isso aqui vou colocar um empate técnico. Entre Vitor Roque e Samu, aqui vence para mim o centroavante do Porto. A temporada foi melhor. Vitor Roque vive um momento de baixa
também e numa fase de adaptação também à forma como o Palmeiras joga, e por isso para já Samu acabar por vencer. Então no capítulo, isto vai dar 12, não é? Vai dar 12 pontos, vai dar um 8-2, 8-4, vai dar um 8-4, mas um mano a mano, uma vitória claríssima do Palmeiras, e se quisermos colocar comissão técnica, vence 9-4 a formação do Palmeiras. Então claramente o Palmeiras é superior. E se olharmos aqui para os jogadores que entraram, o Palmeiras sacou o Paulinho, um jogador, principal contratação do Palmeiras no ano, com alguns problemas físicos, mas é um jogador que foi dos melhores jogadores do último Brasileirão e um jogador muito preponderante no Galo, e sem dúvidas também, se estiver bem fisicamente, o será também no Palmeiras. Rafael Veiga, um consagrado dentro deste Palmeiras, um jogador que já ganhou tudo dentro do clube. Alain, uma jovem promessa que tem entrado muito bem também na equipa do Palmeiras nos últimos jogos. Flaco Lopes, um avançado de amor-ódio, ou seja, um avançado ainda que ainda não caiu no goto da torcida, mas é um centroavante com algumas características interessantes, e que o Porto, por exemplo, não tem um jogador com essas características. E Lucas Evangelista, um jogador que passou por Portugal pelo Estoril também, aqui em Portugal, um jogador de qualidade, falou-se na época do Estoril também, que podia chegar a um clube grande em Portugal e tem muita qualidade, boas temporadas no Bragantino, ainda é um atleta de rotação de elenco da formação palmeirense. Mas se compararmos o banco dos jogadores que entraram da reserva do Palmeiras para a reserva do Porto, não há comparação. PP, é verdade que muita qualidade, mas um momento muito mau no Porto, por isso é reserva. Neuen Pérez teve uma temporada extremamente oscilante. Stefano Eustáquio, talvez o mais regular destes 5, mas longe de ser um prodígio técnico. Tomás Pérez e André Franco não acrescentam grande coisa para já no Futebol Clube do Porto, e são atletas também com pouca minutagem, mesmo durante a temporada. Tomás Pérez chega em janeiro, no meio da temporada europeia, e André Franco, um reserva, praticamente uma opção de reserva da equipa do Porto. O Palmeiras tem mais fartura técnica, tem mais qualidade e é mais competitivo. Ponto. Por isso é que o amasso não é surpreendente. O amasso foi uma tendência. A verdade é que a tendência não ditou que o Palmeiras vencesse o jogo, mas a verdade é que só faltou o gol. Acho que faltou algum capricho na forma como o Palmeiras abordou o jogo. Acho que houve momentos em que o Palmeiras, com bola, podia ter feito uma outra gestão. Não foi uma partida heroica, no sentido, não é para tirar de mérito ao Palmeiras. Antes, pelo contrário. É para dizer que o Palmeiras tinha potencial para ter feito mais. Ok? Não foi possível, por muitas condicionantes, mas a verdade é que o Palmeiras podia ter vencido a partida por 2 golos de diferença. Para mim era um placar justo por aquilo que aconteceu na partida. O Palmeiras foi amplamente superior à formação do Porto. O lance com o Richard Rios no final do primeiro tempo é um absurdo. A bola não, como é que aquela bola não entra? Peço imensa desculpa de novo. É também um absurdo como é que o desperdício de Rafael Veiga, a bola no poste de Murilo. A verdade é que o Porto, por Zé Pedro, também tem uma oportunidade, mas pouco longe disso. Por isso é que o Palmeiras termina a estatística dos expected goals, ou dos gols esperados. O Palmeiras termina com mais de 2 e o Porto com menos de 1. Porque o Palmeiras, a tendência era neste jogo, o Palmeiras fazer sempre 2 golos. E a verdade é que isso também acabou por não acontecer e não fazer jus então àquilo que foi a partida. Este é o ponto que eu queria pegar, é que o Palmeiras é superior em todos os capítulos, financeiramente um clube mais estável, nem precisamos de falar sobre a transição desde Paulo Nobre até a Leila Pereira, da passagem do testemunho da Abel também, que já vai para várias temporadas e muito vencedor também dentro deste Palmeiras, obviamente com muitos altos e baixos, também com algumas inconstâncias, com momentos também conturbados, mas isso faz parte de qualquer ciclo e de qualquer técnico. E agora vamos aqui à opinião em Portugal. É verdade que em Portugal se falou muito e vi muitos torcedores brasileiros chateados com isso, e com alguma razão em alguns pontos, nomeadamente que tem um bate-boca entre torcedores, é sempre normal. Mas muito chateado porque havia muitos comentaristas em Portugal que porque o Porto é muito mais forte que o Palmeiras e etc.
é só serem incultos futebolisticamente. Porque a verdade é que já há 2 anos que o Palmeiras está num patamar superior ao do Porto. Se colocarmos aqui um nivelamento, ou tentarmos colocar aqui um exercício para nivelar as forças, o Palmeiras está acima. Ou para medir as forças, não nivelar. Para medir as forças, aí o Palmeiras estará acima. Mas acho que não é um assunto muito interessante, por um motivo. É factual. É só vermos o momento de um clube e o momento de outro. E aquilo que se passou no campo reflete bem, não refletiu no placar final, mas a superioridade com que o Palmeiras fizesse aquele jogo. A verdade é que se fizéssemos 10 jogos, se houvessem 10 jogos Palmeiras-Porto, o Palmeiras ia ser superior desta forma, ou um bocadinho menos, ou um bocadinho mais, em no mínimo 6, 7 delas. Porque o Palmeiras é superior, a ponto. Se existe alguma dificuldade da imprensa portuguesa em reconhecê-lo, é normal. Na imprensa brasileira, por vezes, também o existe, às vezes com adversários sul-americanos e etc. Acho que também existiu uma hipervalorização daquilo que o Porto poderia fazer por ser europeu. Porque a verdade é que o futebol português não é um parâmetro atualmente para o futebol europeu. Porquê? Porque estamos a falar de terceira prateleira. Não se pode pegar um exemplo da terceira prateleira e dizer que é assim que a segunda prateleira ou a primeira atuam. Porque o Porto realmente está abaixo nesta fase. Não quer dizer que com muitos reforços e que para a próxima temporada se mantenha nesse nível, mas ao dia 15 de junho ou ao dia 16 de junho, este era o nível do Porto, o nível de enfrentamento. Um Porto que creio que poderá ter muitas dificuldades, inclusive dentro do próprio grupo contra a Inter Miami. Não acredito muito, porque o nível competitivo do Inter Miami é mais baixo, mas o Al-Ahly é uma equipa com uma disponibilidade física muito grande, com alguma qualidade também, e acredito que não me chocaria que o Porto não vencesse a formação egípcia, porque a formação egípcia pode faltar alguma qualidade técnica, algum refino e até algumas deficiências na questão organizacional do jogo, mas a verdade é que fisicamente muito disponíveis e uma equipa que compete, não no seu continente, que é o nível de enfrentamento mais alto, mais baixo, mas é uma equipa competitiva e conseguiu contra o Inter Miami. Não vi grande parte do jogo, mas aquilo que foi a crítica geral, as estatísticas do jogo assim o indicam, e o resumo alargado, que o Al-Ahly poderia ter vencido a partida se tivesse mais alguma qualidade técnica. O Al-Ahly podia ter vencido a partida. E por isso acredito que no mínimo um jogo duro com a formação do Futebol Clube do Porto. Mas agora vamos falar rapidamente de porque é que o Amasso não só não surpreende, mas porque é que o Amasso é uma tendência. O Amasso é uma tendência porque o Futebol Clube do Porto assim o permitiu. E eu digo assim o permitiu porque o Porto não conseguiu contrariar. O Palmeiras conseguiu ser muito superior, não só com bola, mas na forma como encontrava espaços. O Porto, a verdade é que o Porto estava sobre aviso. Anselmi não jogou com uma linha tão subida como normalmente em Portugal o faz, não só pelo nível do adversário, mas também por algumas cautelas com a velocidade, pareceu-me ali de Estevão, de Vitor Roque. Samu, por exemplo, o centroavante do Porto, foi o jogador da partida que disputou mais duelos. Isso demonstra porque o Porto usou muito da bola longa para Samu, principalmente nos últimos 20 minutos, onde o Porto quebrou fisicamente. Este quebrou fisicamente é muito fácil de explicar. Se no Mundial de Clubes anterior os clubes sul-americanos partiam em desvantagem por estarem em fim de temporada, agora esse papel inverte-se e os europeus estão em fim de temporada. Por isso os ciclos físicos, neste momento o Porto joga em desgaste. O Palmeiras não tem culpa nenhuma disso e tentou aproveitar da melhor maneira. Não conseguiu materializar em golo. Mas bem, vamos rapidamente fazer aqui também uma transição e vamos continuar a falar aqui um bocadinho mais daquilo que é o Portugal Analisa. Antes disso, só queria pedir, subscrevam o canal, estaremos aqui para mais análises do Mundial de Clubes e também uma análise no mínimo semanal com 2 vídeos sobre o futebol brasileiro, e por isso convidar, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que é importante para serem avisados pelo robozinho do YouTube para ativar o conteúdo. Deixem nos comentários alguma pergunta, opinião, aquilo que vocês acharam do jogo, alguma opinião diferente, ou concordem ou discordem da minha opinião. Estejam livremente nos comentários para assim o fazer.
E claro, estaremos aqui para os próximos vídeos para debater um pouquinho mais daquilo que será o que vai ser na temporada dos emblemas brasileiros. Ora então, pegando aqui mais no Palmeiras nos próximos enfrentamentos, não é? No Mundial de Clubes, o Palmeiras enfrentará no próximo confronto do Mundial de Clubes o Al-Ahly e depois termina perante a equipa do Inter Miami. A expectativa é que o Palmeiras vença os dois jogos, porque é superior ao Al-Ahly e ao Inter Miami, mas precisará de ser mais eficaz e mais competente, aquilo que não conseguiu perante a formação do Porto. Já iremos também a como é que os europeus veem o Mundial de Clubes e como é que é a repercussão, porque é sempre importante debatermos isso. Acho que é interessante e que se calhar muita gente tem curiosidade em saber como é que se está a viver, digamos assim, este Mundial de Clubes, mas eu queria explicar um bocadinho mais só, se vocês me permitem, o que é o canal. O Portugal Analisa será uma série de vídeos, e este é um vídeo teste, é o primeiro vídeo do canal, não tenho medo de errar e de fazer aqui um vídeo mais longo, se calhar com o que deveria ser feito, e etc, mas era só para deixar aqui alguns pontos também interessantes, com o tempo também vamos mudando aqui algumas coisas, mas vamos seguir as equipas brasileiras, vamos falar dos confrontos das equipas brasileiras, não vai ser todos os confrontos, vamos especificar os confrontos sul-americanos versus europeus, até para criarmos aqui um balanço e acho que fica interessante ter aqui a opinião de um português, que é um europeu habituado às rotinas do futebol europeu e sempre lidei com esta realidade e obviamente também tenho muito conhecimento de futebol brasileiro para um ponto, há 10 anos que praticamente há 10 anos que o acompanho com muita regularidade, com 4, 5 rodadas brasileirão por semana ou por rodada. Não todas sempre muitas vezes não em loco, não em direto, né? Não ao vivo, mas muitas vezes em reprises, em gravação ou de outras formas também. Obviamente também não consigo ver todos os 90 minutos de todos os jogos, como gostaria, infelizmente não é possível, mas o Portugal Analisa basicamente é para dar a minha opinião sobre o futebol brasileiro, porque já debati com várias pessoas vários projetos que existem, desde Palmeiras a São Paulo, a Vasco, a Corinthians, a Flamengo, a Santos, quase tudo de futebol brasileiro. Gosto muito e é basicamente também o meu canal para podermos debater aqui um bocadinho. No futuro também queremos fazer lives de análise, debater aqui algumas ideias. Eu sou o Cruz, cubro o Sporting Clube Portugal. Sou torcedor do Sporting e sócio do Sporting Clube Portugal. Cubro diariamente o Sporting Clube Portugal, mas tenho um bichinho também pelo futebol sul-americano no geral, mas mais pelo brasileiro, pela proximidade de língua e também por algumas questões pessoais, e acaba por acompanhar com muita regularidade, muitos amigos também, e por isso decidi abrir este espaço então para partilhar algumas opiniões, vocês podem concordar ou discordar, mas isso faz parte do jogo. Vamos então a Mundial de Clubes. Vamos ser muito sinceros, tá? Aqui a minha sinceridade, digamos assim, indissociável. O torcedor comum europeu, neste momento, e estou a falar exclusivamente deste Super Mundial de Clubes, poder ser dos outros, mas vou falar exclusivamente deste. Não vejo grande empolgação, não só não vejo grande empolgação, como vejo muita gente a considerar um bocado irrelevante a movimentação ontem para o jogo, a nível de torcedores e o impacto, assim, não foi de um jogo normal, não foi. Não é um momento para nós, europeus, não é um momento para uma competição nova, nem pouco mais ou menos, mas isso não quer dizer que o clube e os atletas não tenham encarado de forma séria. Eu acho que vai demorar muitos anos ou muitas edições para o torcedor comum e engajado com aquele time ou aquele clube encarar o Mundial de Clubes como uma séria competição. E quando eu digo uma séria competição é colocar no patamar de Champions. Porque, por exemplo, e eu vou dar um exemplo isto para tentar explicar o meu raciocínio. O PSG ganhou a Champions, mas vamos agora
o Bayern vence o Mundial de Clubes. Na Europa vai-se continuar a dizer que o PSG é a melhor equipa e é a melhor equipa da Europa. Não vai ser o Bayern, mas, por exemplo, se fosse a França vencedora da Euro e a Alemanha vencedora da Copa do Mundo, toda a gente colocava a Alemanha acima da França, porque é uma competição mais importante. E há uma inversão total com o Mundial de Clubes, não só com o impacto, mas também para o torcedor comum não há uma grande valorização. Isso não quer dizer que não querem ganhar, porque é um título. Mas agora, sendo muito sincero, acho que o torcedor do Porto preferia ver um Porto dominante no futebol português, nacional, do que ver um Porto a ver uma aventura de uma semifinal de Mundial de Clubes. Porque primeiro título é título, não é? Mas isso não podemos comparar. Mas acho que a relevância para o torcedor comum não é muito grande. E tem muito a ver com a cultura. E tem muito a ver com questões históricas também. O europeu é muito centrado na regularidade, não é? No Brasil já não existe tanto essa cultura, o mata-mata dos campeonatos brasileiros, que muita gente, por exemplo, recorda com muito saudosismo, porque gostava desses tempos, porque permitia também maior oscilação de campeões. Já o europeu gosta sempre de premiar a regularidade. É uma questão cultural e o futebol nacional, ou seja, as ligas nacionais, são hipervalorizadas pelos europeus, numa média geral, e por isso também muito desse pensamento. Agora, isso não quer dizer que os clubes não queiram ganhar, porque o Porto, por exemplo, precisa muito, a nível financeiro, deste Mundial de Clubes. O Porto, até para limpar a imagem que foi deixada da temporada, precisava de fazer uma boa apresentação no Mundial de Clubes. Não estou aqui a dizer que, por conta do torcedor comum pensar isso, que os clubes encaram dessa forma, porque isso não é uma realidade. O Porto tentou vencer a partida e fez 100% para vencer ontem. Não é aqui a tentar fazer o exercício de porque eles não jogam, não estão a ser sérios. Não, o torcedor ligar ou não ligar, os jogadores querem ganhar. É uma competição que também é uma montra. Mas a verdade é que também, para o torcedor comum, havia muito. Não é um troféu muito importante, por exemplo, e só para encerrarmos esta parte, é só abrir a imprensa desportiva portuguesa e fazendo aqui um exercício muito, muito básico, eu vou abrir o jornal Record, o jornal português, e a notícia do dia é um mercado, logo a seguir mais mercado, e depois aparece uma declaração do Abel sobre o Mundial de Clubes, e logo de seguida vai aparecer aqui Bruno Lage a falar sobre João Félix, promoções e outras coisas, isto é publicidade, mas isto é para dizer que tipo, o torcedor comum não encara como a notícia do dia o jogo de ontem. Isto não é de mérito nenhum, porque, voltando a repetir, o torcedor comum interessa muito pouco para aquilo que foi o jogo e aquilo que ditou o jogo. É a ação que fica, e isto sim, para colocar de futebol português versus brasileiro, que eu acho que é uma comparação ridícula, é que se calhar muitos comentaristas nacionais deveriam fazer um estudo nacionais portugueses, não é? Um estudo muito maior sobre aquilo que é o Palmeiras, sobre aquilo que é o futebol brasileiro, porque às vezes dizem-se umas coisas que ficam feio, fica feio, fica feio. Sobre torcedores do Porto a dizer que é um golear o Palmeiras, eu nem entro por aí porque isso aí é só parvo, é só parvo. Mas bem, termino aqui o primeiro vídeo, um vídeo assim um bocado diferente e também não seguir a atuada do nosso canal, mas gostaria de pedir-vos novamente para me ajudarem. Deixem o like, deixem o vosso comentário. Vou responder a alguns comentários. Se houver muitos, não vou conseguir, infelizmente, responder a todos. Mas gostaria de que vocês deixassem a vossa opinião daquilo que foi o Palmeiras e Porto. E lá está, terminar então a premissa. O Palmeiras não foi heroico, foi só superior. Mas superior. O Palmeiras sempre será contra este Porto e este Palmeiras. Este Palmeiras será sempre superior a este Porto, porque é melhor coletivamente, é melhor a nível tático e organizacional, tem melhor elenco, tecnicamente é superior e o coletivo funciona melhor. Por isso é que foi o amasso. O amasso não foi surpreendente. Para mim,
surpreendente foi o Palmeiras não ter vencido o jogo. Abraço a todos e vejo-vos no próximo vídeo, que eu digo-vos já que o próximo vídeo será sobre o Fluminense. Porquê? Será após Fluminense e Dortmund. Vamos acompanhar todas as equipas brasileiras, todos os times brasileiros, mas vamos privilegiar nos enfrentamentos contra europeus no Mundial de Clubes e depois voltaremos já com o Brasileirão e aí 2 vídeos por semana aparecerão e no futuro lives e etc. Por isso, se gostaste da minha opinião, se gostaste de debater comigo, se gostaste do formato do vídeo ou achaste interessante, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um abraço a todos. E para terminar o vídeo, como não há bordão, superioridade inequívoca. Superioridade inequívoca.